encontro, na verdade, né, nós vamos trabalhar com as etapas de elaboração do projeto de pesquisa. E aí, só rememorando um pouco, né, de tudo que nós já vimos conversando ao longo desses outros encontros, nós trabalhamos inicialmente com os conceitos básicos, as teorias básicas sobre metodologia da pesquisa científica, discutindo quais são os tipos de conhecimento e as formas de compreender os fenômenos, os fatos sociais, as questões, né, aquilo que é objeto da pesquisa científica. Dialogamos bastante sobre os diferentes tipos de conhecimento, né? Especialmente o conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento empírico e o conhecimento científico, né? Que se caracteriza pelo rigor metodológico, por uma sistemática nos processos de conhecer que precisa estar explicitado, né? Pelo pesquisador e nós vamos, a partir de agora, então, introduzir as etapas, né? Conversar um pouco sobre as etapas de elaboração do projeto de pesquisa. Ainda não é aquele momento em que a gente já inicia tratando exatamente das estruturas ou dos elementos que deve conter um projeto de pesquisa. Mas nós vamos conversar e dialogar a respeito das etapas, dos eixos estruturantes de um projeto de pesquisa, que são fundamentais para que depois a gente possa trabalhar com os elementos da pesquisa, que aí sim é a definição do tema, problema de pesquisa, hipótese justificativa, referencial teórico, metodologia, cronograma, referências, etc. e tal. Para a gente poder chegar nesse ponto, a gente precisa ter uma clara compreensão de como é que se estrutura, como é que se organiza uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica. Ontem eu não pude fazer o encontro com vocês, eu tomei a vacina da Janssen pela primeira vez na semana passada. Aliás, na semana passada não, antes de ontem, no fim do dia. E eu tive, assim, eu e meu filho tivemos, assim, uma reação estranha, assim, ficamos com bastante dor no corpo, muita dor nos ossos, dor nos olhos, dor de cabeça. Tomei a medicação, aliviou a dor de cabeça, mas a dor no corpo estava, assim, latente. E aí eu optei por não fazer o encontro virtual e deixei para vocês um texto para leitura, que também era uma solicitação que vocês já haviam feito, né, de ter alguns materiais para fundamentar a discussão. Vocês conseguiram ler o material que eu disponibilizei lá na unidade 4? O Raimundo leu, a Eline ainda não, né? Então, a nossa aula de hoje é a respeito do texto que foi disponibilizado. Então, a leitura prévia era para que vocês pudessem, inclusive, acompanhar um pouco mais e participar um pouco mais desse momento de hoje. Então, hoje a gente dá sequência trabalhando esse conteúdo que diz respeito às etapas de elaboração do projeto de pesquisa. Vocês estão visualizando o texto? O texto na apresentação? Ótimo. Bom, algumas condutas que dificultam começar ou contribuem para começar mal uma pesquisa. Sempre que a gente vai começar um projeto de pesquisa, começar um trabalho científico, existem algumas condutas que dificultam, vamos dizer assim, atrapalham a gente iniciar o projeto de pesquisa. E a gente vai começar falando sobre algumas delas e eu tenho certeza que vocês vão se identificar, porque até hoje eu ainda me identifico com algumas delas, né? Que é uma dificuldade inicial, um certo atrapalhamento, na hora da gente iniciar o trabalho com a pesquisa científica. Então, algumas dessas condutas que dificultam o trabalho de pesquisa. A primeira delas é o que a gente chama de agoludice livresca ou estatística. O que é essa goludice livresca? Né? É a gente encher a cabeça com uma grande quantidade de livros, de artigos ou de dados numéricos, esperando encontrar em um parágrafo ou em um gráfico a luz que vai permitir que a gente, de maneira correta, né, e satisfatória, alcance o objetivo e o tema do trabalho que desejamos pesquisar. Então, a gente fica lendo, procurando assim, em vários livros, em vários artigos, né, sem uma prévia seleção, aquilo que vai dar uma luz para que a gente possa, de alguma maneira, pensar o nosso objeto de pesquisa, chegar ao nosso objeto de pesquisa. Geralmente, a gente tem um tema, né Eline? Um
tema assim, que a gente quer trabalhar, e aí a gente fica pensando como é que a gente vai chegar na minha questão problema, qual é a grande questão que eu tenho. E aí a gente começa a ler, e às vezes a gente lê tantas coisas e busca tantos dados, tantas informações, que a gente mais se atrapalha com essas informações do que necessariamente a gente consegue elucidar o que é de fato o nosso objeto de estudo, o que é realmente a questão problema que a gente quer solucionar, o que a gente quer investigar. Então, é importante a gente ter ciência, assim, de que essa gulodice livresca, por vezes, ela atrapalha. E, às vezes, também acontece da gente fazer leituras e não sistematizar essas leituras. Então, ler uma grande quantidade de livros, acessa uma quantidade enorme de informações, mas a gente não se debruça de forma correta sobre essas informações. A gente não faz um fichamento dos artigos que a gente está lendo, a gente não faz um resumo daquilo que a gente considera fundamental, a gente não recolhe aquelas citações que a gente acha que expressam o pensamento de determinado autor e que a gente considera que pode ser algo importante de ser retomado posteriormente, a gente não faz essas anotações. Então, a gente vai lendo, se enchendo de informações, né, sobre aquele tema, mas não consegue, assim, apropriar, de fato, dos conceitos, das ideias dos autores que são presentes naqueles livros. Então, de alguma maneira, isso acaba prejudicando mais até do que facilitando o desenvolvimento do trabalho de pesquisa. Um segundo impasse é o que a gente chama de o impasse das hipóteses, né? Uma segunda dificuldade, né? Que consiste precisamente na coleta de dados antes de se terem formulado as hipóteses de pesquisa e em preocupar-se, na verdade, com a escolha e a colocação em prática das técnicas de pesquisa, antes mesmo de saber exatamente o que se vai pesquisar e, portanto, para que elas podem servir. Então, antes mesmo, né, de eu saber precisamente, assim, de eu ter formulado as minhas hipóteses, de eu ter pensado sobre o meu problema de pesquisa, eu já começo a decidir e escolher quais são as técnicas que eu vou utilizar. Então, às vezes, a pessoa fala assim: eu vou fazer um trabalho de pesquisa, eu vou fazer algumas entrevistas. Eu vou utilizar de entrevista. A pessoa já está se ocupando, né, vamos dizer assim, com os instrumentos, com as coletas de dados, mas ela ainda não sabe necessariamente o que ela vai coletar. E, para isso, ela precisa ter alguma hipótese, né? A gente precisa ter alguma hipótese sobre o trabalho para, a partir dessa hipótese, a gente pensar qual que vai ser a melhor forma de eu confirmar ou refutar a minha hipótese. Qual o caminho que eu vou seguir? Que metodologia eu posso utilizar? É uma entrevista? É uma observação? É um estudo bibliográfico? Né? Então, antes da gente ter hipóteses sobre o nosso trabalho, ou pressupostos, pelo menos, né? Se a gente não tiver uma hipótese muito clara, pelo menos ter um pressuposto, uma ideia, né? Que um referencial teórico nos aponta, fica difícil da gente poder escolher que técnicas, que metodologias que eu vou seguir. Né? Então, o impasse relacionado às hipóteses é justamente esse, de antes até da gente definir quais são as minhas hipóteses de trabalho, quais são os pressupostos teóricos que eu acho que podem contribuir para elucidar uma determinada questão de investigação, uma questão de pesquisa, eu já começo a definir com antecedência, né, quais são as técnicas que eu vou utilizar, né? Então, é importante a gente ter uma clareza maior do que de quais são as hipóteses que a gente quer confirmar ou que a gente quer refutar e que podem, de alguma maneira, orientar o meu trabalho de pesquisa, do que necessariamente eu ir colocar o carro na frente dos bois, né, para usar a expressão popular, né? Já começar a pensar como é que eu vou desenvolver metodologicamente a pesquisa. E um outro aspecto, né, que Quive e Copenhagen falam é que eles chamam de a ênfase obscura, né? Frequentemente, principalmente nos pesquisadores iniciantes, a gente fica bastante impressionado e intimidado pela linguagem científica, né? E aí, para poder dar credibilidade aos nossos estudos, a gente começa a querer escrever de uma forma complicada, difícil, né? E muitas vezes isso acaba atrapalhando o próprio raciocínio da pessoa que está escrevendo. Então sai aquele texto desarticulado, que você lê o parágrafo, não consegue compreender o que aquele parágrafo está dizendo. No parágrafo seguinte, você já tem um outro assunto, já tem um outro tema sendo abordado, sem ter fechado as ideias que estavam no primeiro parágrafo. Né? Então, essa ênfase obscura, ela está muito relacionada com a escrita, né? Com o processo de escrita do trabalho científico,
né? E que está muito relacionado com as outras duas situações, né? Com o excesso de leituras e também com a preocupação, né, de já ter um caminho delimitado para percorrer enquanto técnicas e metodologias de pesquisa, né? Então, às vezes a linguagem, né, a ênfase obscura é que quando você não consegue, assim, o que está sendo focado nesse estudo? O que é realmente que a pessoa está se propondo a estudar? Qual é a delimitação que foi feita para esse estudo? Quais são os objetivos, principalmente os objetivos específicos, assim, que esse pesquisador está buscando alcançar. Então, a ênfase obscura é quando o texto da pessoa mostra claramente a confusão teórica, a confusão conceitual e a confusão expressa ali na organização do texto. Então, um texto, ele tem sempre três momentos, né? E isso a gente traz para dentro do parágrafo e traz para dentro das frases, se a gente pudesse fazer um processo de regressão. Uma frase, ela precisa ter começo, meio e fim, né? Um parágrafo, ele precisa ter começo, meio e fim. Uma seção de um artigo, de um capítulo, ela precisa ter começo, meio e fim. Então, essa mesma lógica, né, a gente utiliza, assim, para a gente ler os textos da gente e observar. Faz sentido? O parágrafo tem coesão com o próximo parágrafo? Está conectado com o próximo parágrafo? Eu consigo dar fechamento às minhas ideias? Então, esses três elementos, a guludice livresca, o impasse das hipóteses, que muitas vezes a gente não tem, mas a gente já quer pré-determinar como é que a gente vai conduzir metodologicamente a pesquisa, e essa dificuldade, né, que a gente tem muitas vezes de organizar o pensamento e transformar isso na escrita, apresentar isso na escrita, são elementos que dificultam muitas vezes o trabalho de iniciar mesmo assim a elaboração de um projeto de pesquisa. Então, como é que a gente pode, de alguma maneira, se livrar, vamos dizer assim, dessas situações que podem trazer dano, prejudicar ou dificultar o nosso trabalho inicial de elaboração de uma proposta de pesquisa científica? Primeiro, é sempre estar em diálogo com outros pesquisadores. A gente tem sempre alguma pessoa de referência ou alguém que domina mais aquele tema que eu quero abordar e que me ajuda a visualizar assim, quais são as principais leituras. E, no primeiro momento, eu preciso organizar o tempo para poder fazer as leituras com qualidade. Não é correr os olhos em vários artigos, né? É marcar esses artigos, fazer os fichamentos necessários, fazer a transcrição de algumas partes que a gente considera que são necessárias de serem citadas, porque expressam melhor as ideias dos autores que a gente está lendo, né? Para que depois a gente possa ir, de alguma maneira, minerando melhor essas informações e decidindo qual o percurso que a gente vai tomar, teórico, de referencial teórico que a gente realmente vai adotar. Em relação às hipóteses, é sempre pensar isso, assim, eu preciso ter, quando a gente, eu costumo dizer que quando a gente tem uma pergunta de pesquisa, e isso se aplica inclusive na vida, geralmente a gente tem pelo menos 50% da resposta. A gente já sabe pelo menos 50% da resposta. Né? Então, essas respostas que a gente previamente sabe de alguma maneira, é o que a gente pode chamar de hipóteses, né? E que, de alguma maneira, vão iluminar assim, qual é o caminho que a gente vai percorrer, então, para poder elucidar a nossa questão de pesquisa, o nosso estudo. Né? Claro, a gente não pode pegar a nossa intuição, vamos dizer assim, e confiar somente nela. Precisa de um certo rigor metodológico. Eu preciso ter feito esse caminho de leitura, eu preciso me municiar desses instrumentos, né? Mas, geralmente, quando a gente faz uma pergunta de pesquisa, a gente já tem parte da resposta dela, a gente já sabe parte da resposta dela. Né? Os outros 50% é o que a gente precisa ir atrás de buscar desenvolver, de buscar compreender. Tudo bem até aqui? Alguém gostaria de fazer alguma observação, algum comentário? Não? Então vamos lá. Quero apresentar para vocês uma estrutura para a gente pensar quais são os eixos, né, de organização de um trabalho de pesquisa. Existem pelo menos três eixos de estruturação de um projeto de pesquisa. Um primeiro eixo a gente chama de eixo de ruptura, né, que está aqui nesse organograma que está sendo mostrado aí para vocês.
Um segundo eixo de estruturação da pesquisa é a construção da própria pesquisa, né? E um terceiro é a constatação. Então, um projeto de pesquisa, uma pesquisa em si, ela vai ter sempre um momento que é de ruptura, que é quando a gente está nas nossas análises mais iniciais, um momento de construção, que é quando a gente define de fato quais são as nossas hipóteses e como é que a gente vai trabalhar metodologicamente o desenvolvimento da nossa pesquisa, e a terceira parte, que a gente chama de constatação, que está relacionada à análise dos dados, à análise das informações e às próprias conclusões finais do trabalho. Então, a gente tem um eixo de ruptura que a gente basicamente define qual é a nossa questão inicial. Né? Para a gente definir a nossa questão inicial, a gente vai precisar fazer um trabalho de exploração, que é fazer as leituras e a coleta dos dados exploratória. Né? A segunda etapa, o segundo eixo de construção, é quando a gente vai, a partir dessas leituras iniciais, dessa coleta de dados exploratórios, definir de fato qual é a nossa problemática e sobre que olhar teórico nós vamos abordar a nossa problemática. E depois a construção de um modelo de análise. Como é que eu vou fazer essas análises? Então, essa etapa diz respeito à construção do problema de pesquisa, da pesquisa em si. E a terceira etapa, que é a da constatação, ela diz respeito a como eu vou coletar esses dados, como é que eu vou analisar esses dados e as minhas próprias conclusões. Então, a gente tem na estruturação de uma pesquisa científica três eixos: o eixo da ruptura, o eixo da construção e o eixo da constatação. Dentro de cada uma desses eixos, a gente vai ter etapas, que nós vamos trabalhar aqui com 7 etapas, né? Então, dentro de cada eixo, a gente tem um conjunto de etapas que a gente vai, nesse encontro de hoje, procurar, assim, detalhar para que a gente possa ir para o nosso próximo encontro na semana que vem, que aí já é, sim, a estruturação de um projeto de pesquisa com mais condições teóricas, reflexivas, assim, para organizar o pensamento e, de alguma maneira, escapar, né, daqueles elementos que eu coloquei lá atrás, né, da gulodice livresca, da ênfase obscura, né, e da questão da dificuldade de definir hipótese e colocar o carro na frente do boi, já escolhendo primeiro qual é a técnica que a gente vai utilizar. Então, à medida que a gente compreende mais esses eixos e etapas do projeto de pesquisa, da elaboração de uma pesquisa científica, a gente ganha mais maturidade para poder delimitar uma questão inicial, para a gente poder pensar quais são as formas que eu vou analisar, para a gente poder selecionar as leituras que a gente vai realizar e tudo mais. Até aqui tudo bem? Parece que o Raimundo tinha feito alguma observação, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Bate-papo, só um minutinho. Considerando o nível mestrado, existe algum número recomendável de livros para propor o projeto de pesquisa inicial? Não existe. Não existe um número de livros recomendável para a gente compor um projeto de pesquisa inicial. Por que não existe, Raimundo? Porque, às vezes, o meu projeto de pesquisa pode ser em cima de uma única obra. Se eu estiver, por exemplo, refutando uma teoria de um determinado autor, eu posso usar uma única obra como um elemento central, assim, para poder refutar aquela teoria. Então, não existe, assim, um número mínimo ou máximo de referências que podem ser adotadas. O cuidado que a gente tem que ter, na verdade, é como se a gente fizesse assim: eu vou fazer aquelas leituras que são necessárias para iluminar o meu objeto de pesquisa. A gente nunca vai partir do nada. Tudo que a gente vai pesquisar e vai estudar, geralmente já tem um conhecimento anterior, alguma abordagem anterior que já trata daquele objeto. Então eu vou ter que mostrar, olha, esse objeto ele já foi estudado até aqui por tais e tais autores, né? Eu não preciso nem entrar muito nesses autores. Eu só preciso apontar isso e ter esse conhecimento. Pode também ser um apontamento aleatório de algo que eu desconheço, né? Mas, e na sequência, dizer, olha, existe uma lacuna, eu observo uma lacuna de olhar sobre esse objeto nessa perspectiva, que é o que eu pretendo fazer. E aí eu vou buscar novas fontes, novas leituras e vou construindo esse processo de pesquisa. Então, não existe, Raimundo, assim, um número mínimo, um número máximo de leituras recomendáveis. Mas, geralmente, nos editais de programas de mestrado, isso também não é uma regra. Há alguns programas de mestrado que eles indicam uma referência básica
de leitura obrigatória. Ali já estão dando pistas, né, do referencial teórico que é adotado naquele programa e do tipo de pesquisa que já tem sido objeto de orientação, de investigação naquele programa de mestrado. Entendeu? Bom, vamos lá então. A questão inicial, né? A questão inicial está dentro, então, do eixo de ruptura, né? Vamos dizer, o que é essa ruptura? Por que a gente chama de eixo de ruptura? Porque quando a gente vai ter a possibilidade de romper com aquilo que está pré-concebido, né? Que a gente já tem, assim, que a gente, as nossas Lembra que eu falei que a gente já tem 50% das respostas, geralmente, quando faz as perguntas? Quando a gente elabora uma pergunta de pesquisa, no meu entendimento, a gente já tem ali pelo menos parte daquela resposta. Mas eu posso estar equivocada na minha resposta. Eu posso estar errada. E esse momento é um momento, essa questão inicial, esse momento inicial, esse momento do eixo de ruptura, é um momento onde eu vou, então, olhar, vamos dizer assim, para o meu objeto, para a minha pesquisa, né? A melhor forma de começar um trabalho de pesquisa, segundo Quive e Copperhouse, consiste em formular um projeto a partir de uma questão inicial. Se eu não tenho uma questão inicial, eu não tenho um objeto de investigação. Se eu não tenho um problema real, porque o que a gente estuda é sempre um problema real. Pode ser um problema de caráter teórico, mas é um problema real, ele existe, é algo que me traz uma inquietação. Se eu não tenho uma questão inicial, então eu não tenho um problema de pesquisa. Então, a melhor forma de começar um projeto de pesquisa, mesmo que a gente não tenha a pergunta, o problema em si muito claramente, né, a melhor forma da gente começar é delimitando uma questão inicial. Né? Pensar qual é a questão, o que eu realmente quero buscar responder. Ontem eu e a Eline conversamos um pouquinho, e a Eline falou: olha, eu tenho interesse em estudar sobre cultura organizacional, sobre como que as relações de liderança interferem nos processos de trabalho. Eu quero pesquisar algo que seja nessa linha. Já é um pontapé inicial, mas vejam, ela ainda não tem um problema inicial, uma questão inicial de pesquisa. Então, as leituras exploratórias é que vão permitir a ela encontrar, vamos dizer assim, a, a questão de pesquisa ou a questão objeto de investigação que ela pode desenvolver. Então, através dessa questão inicial, o pesquisador tentará expressar o mais precisamente possível o que ele busca conhecer, elucidar, compreender melhor. A questão inicial servirá de fio de condutor da pesquisa. Para preencher corretamente essa função, a questão inicial ela deve apresentar algumas qualidades: clareza, execuibilidade e pertinência. Tem uma frase, né, no livro de Alice no País das Maravilhas em que o gato responde para Alice, né? Se você não sabe aonde, para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Não é assim? Então, a pergunta inicial, a questão inicial, ela é para o pesquisador o fio condutor de todo o restante do trabalho científico que ele vai desenvolver. Então, isso tem que estar muito claro. E aí, então, precisa ter pelo menos três qualidades. Precisa de ter clareza, ou seja, ser uma questão precisa, né, concisa, que não traz dubiedades, que quando a gente vê, a gente não fala o que ela está querendo. Será que é isso ou será que é aquilo? Né? Precisa ser exequível, né? Eu não posso ter uma questão, eu vou fazer um projeto de mestrado. O mestrado ele tem duração média de 2 anos. Eu não posso desenvolver uma questão inicial que ela seja tão complexa que em 2 anos eu não consiga desenvolvê-la. Então, ela tem que ser execuível, ela tem que ser realista, né? Tem que ter qualidade de pertinência, precisa ser uma questão verdadeira, né? Abordar o que já existe sobre o tema e fundamentar as transformações do novo estudo sobre o tema, né? Ter intenção de compreensão dos fenômenos estudados. Então, aquilo que eu falei, se eu não tenho um problema, verdadeiramente eu não tenho um problema, então eu não tenho uma questão de pesquisa. E a gente sempre vai partir, abordar o tema a partir daquilo que já foi abordado sobre ele, né? E apontando, justificando onde a gente identifica lacunas, questões que ainda não foram suficientemente respondidas. Né? Eline, pode falar. Você levantou a mão? Vocês me ouvem? Sim.
Então, há muito tempo atrás eu li um livro, ele está até aqui comigo, a respeito de cultura organizacional, como eu te falei, que é um tema do meu interesse já há bastante tempo, né, como administradora. E ele falava exatamente que, dependendo do tipo de cultura nos países, as organizações elas se desenvolviam de uma forma, certo? Então, eu até tenho uma hipótese, eu não sei se seria em relação a que eu estou. Uma das linhas que eu poderia pesquisar, em relação a isso que nós conversamos sobre motivação, liderança, talvez seria validar ou desconstruir uma hipótese de que as pessoas só são movidas por recompensa. Porque pode ser que existam outras coisas que fazem com que as pessoas se motivem, certo? Então, seria analisar esse tema e trazer à luz. Entraria nessa questão do nosso. Aí, a minha hipótese seria nesse sentido, uma delas, né? Uhum. Opa. Então, interessante, Eline, porque realmente, se a gente pegar alguns estudos do campo da psicologia trazendo para a administração, a gente vai ter os teóricos comportamentalistas que vão um pouco trazer, né, essa ideia de que a, a recompensa seria suficiente para trazer uma certa satisfação no ambiente de trabalho. Mas já existem também alguns apontamentos, alguns estudos que mostram que não necessariamente, né, as pessoas se sentem satisfeitas no trabalho. Existem outras relações que podem intervir, né? Como a questão de ter um propósito, por exemplo. Né? O trabalho servir a um propósito, ter uma finalidade, etc. E tal. Né? Então, sim, pode ser um objeto. Agora, veja, você está partindo de uma ideia, né? Pensando nessa questão da hipótese, né? E até do que já existe sobre isso, que inicialmente eu não sei dizer assim para você, será que já tem alguns estudos que apontam, por exemplo, que isso? Qual é a lacuna que ainda existe? Né? Então, a gente vai ter que fazer as leituras iniciais, né, para poder explorar um pouco mais esse tema e identificar o estado da arte dessa discussão que você quer fazer. O que já se avançou e quais são as lacunas que ainda existem. Mas eu penso que é um campo bem interessante, sim. Até você falou e eu me lembrei que eu estava organizando uma trilha para os nossos estagiários do Ministério Público, né? E o tema está relacionado, inclusive, com essas transformações no mundo do trabalho e a busca de um sentido para a formação, que perpassa por essas questões que não são só as recompensas financeiras ou de condições materiais de trabalho que motivam as pessoas. Tem muitas pessoas que têm tudo isso e ainda assim estão adoecendo nos seus ambientes de trabalho. Né? E aí é interessante pensar sobre isso, porque mesmo com essa recompensa ou esse retorno financeiro, material do trabalho, quais são outros elementos que podem intervir na satisfação e no não adoecimento, por exemplo, no ambiente de trabalho? Né? Então, pode ser que tenha, mas inicialmente não é algo que eu posso te dizer com segurança se tem. A gente precisaria ir atrás, né, de fazer as leituras e de verificar o que já se tem pesquisado sobre isso. Ah, professora, mas como é que eu vou saber se já foi ou se não já foi? A gente tem as estratégias de pesquisa, né? A gente olha dentro dos programas de mestrado, né? A gente vai nas principais revistas que trabalham temas da administração contemporânea, por exemplo, e aí busca identificar se já existe ali publicações sobre essas temáticas, né? E aí a gente vai lapidando de alguma forma a nossa questão inicial. Eu estou sendo clara, pessoal? Vocês estão me compreendendo bem? Bom, então, a primeira etapa do projeto de pesquisa de elaboração de uma pesquisa científica, né, é então essa delimitação dessa questão inicial, né, que vai servir de fio condutor para toda a pesquisa. Isso é fundamental. Primeira coisa é da gente delimitar o que é realmente que a gente quer investigar, porque é a partir dessa questão que a gente vai desenvolver todas as outras etapas. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente formula assim uma questão inicial, né? Teste essa questão. Primeiro você vai tentar elaborar essa questão, formular essa questão. Muito provavelmente ela ainda vai estar, ela não vai ter todos aqueles elementos que a gente falou que ela precisa ter. Clareza, execuibilidade, pertinência, né? Aí o que a gente faz? A gente testa essa questão com um grupo de colegas ou de amigos, né? De forma a assegurar que ela está clara, de que ela é precisa, de que ela é compreensível. Então, eu submeto já a minha questão inicial a outros colegas, para que eles possam dizer da percepção deles. Né? Geralmente, quando a gente apresenta para alguém, alguém faz alguma pontuação. Agora, eu vou apresentar para alguém que não tem nada a ver com o tema, que nunca ouviu nada.
dificilmente eu vou ter o retorno, né? Mas se eu apresento para alguém que tem alguma afinidade já com a temática, a chance de eu ter um retorno sobre o grau de compreensão daquela questão, se ela é clara, se ela é concisa, se ela é realista, se ela é possível de ser executada, se ela é pertinente, né? Ou se aquilo já não é mais objeto de pesquisa, se aquilo já está respondido, né? Uma forma da gente poder ir clareando mais essa questão inicial, né? Verificar se a questão contém igualmente as outras qualidades apresentadas, né, que foi a que eu falei anteriormente, exequível, se é realista, se está clara, se não traz dubiedades, né, na pergunta. Né? Caso contrário, reformular a questão e reiniciar o processo, porque sem a questão inicial, a gente não vai conseguir desenvolver bem as outras etapas da pesquisa. A pessoa até faz. É muito comum nos alunos de graduação, quando estão fazendo o TCC, eles não terem uma questão clara e ir até o fim desenvolver um TCC e a gente encontra aqueles trabalhos que a gente chama de Frankenstein, né? Que não tem, assim, nada tem ligação com nada. Abordou vários temas, estudou vários referenciais, citou um tanto de gente, mas não consegue tratar aquilo que se propôs inicialmente porque aquilo não estava claro, não estava objetivado. A segundo momento, eu tenho uma pergunta, eu consegui elaborar essa pergunta. O que eu vou fazer? Ainda dentro daquele eixo de ruptura, que é de sair das nossas pré-concepções, daquilo que a gente já, para não correr o risco da gente se achar mesmo, né? Da gente achar que já sabe a resposta, que já tem as respostas, porque senão não faz sentido pesquisar. A gente pesquisa aquilo que a gente entende que não está suficientemente respondido, né? Então, a exploração do tema consiste em realizar leituras, fazer entrevistas exploratórias e utilizar outros métodos complementares de exploração do tema, caso seja necessário e indispensável. A leitura, né? Eu já até falei um pouquinho sobre isso. Como é que a gente organiza, como é que a gente escolhe e organiza a leitura, né? A partir da questão inicial. É a partir da nossa questão inicial que a gente vai definir, selecionar e escolher as nossas leituras, né? A gente tem que evitar uma grande quantidade de textos, né? Hoje mesmo, quando eu terminei, antes de entrar na sala, eu estava participando da banca de uma aluna que foi me orientando, e ela escreveu sobre... Ela desenvolveu um projeto de pesquisa super interessante sobre a violência sexual praticada contra meninas negras e as repercussões no âmbito da escola, né? As consequências no âmbito escolar. E para poder chegar na questão da violência sexual contra as meninas negras, dizer por que ela estava abordando especificamente as meninas negras, ela teve que fazer toda uma digressão, vamos dizer assim, a respeito das raízes históricas da violência sexual, da escravidão, desde o Brasil colônia até os dias atuais, para tratar das questões de gênero e para tratar da questão racial, né? E aí ela fez inúmeras e inúmeras leituras de vários autores, né? E uma das observações que o pessoal fez hoje, que a banca fez hoje em relação ao trabalho dela, foi justamente isso, assim, poderiam ter sido menos textos, né? Melhores selecionados, vamos dizer assim, sobre determinados conceitos ali, para o trabalho ficar mais conciso. Ficou um trabalho muito bom, ela tirou uma ótima nota, mas assim, ela penou para fazer. Foram tantas leituras, tantos autores, e ela realmente fez. Né? Importante para a formação geral, mas no âmbito do texto apresentado, às vezes algumas questões são redundantes, nem precisariam estar ali. Então, o que vai definir as minhas leituras iniciais é a minha pergunta inicial, é a minha questão inicial. Escolher textos de síntese num primeiro momento, para em seguida procurar textos que não apresentem somente dados, mas que tenham análises e interpretações. O que significa isso? Né? Escolher primeiro os textos de síntese, aqueles textos que trazem as conceituações. Né? Eles sintetizam um pensamento de um determinado autor. Depois, a trabalhar com os textos que já fazem a análise desses textos, né? Para a gente poder ver assim, o que já se avançou em cima daquele tipo de pensamento. Né? Igual eu falei, pegando o exemplo do trabalho da Eline, né? Da pesquisa que a Eline está querendo desenvolver. Né? Se ela vai trabalhar com a questão da cultura organizacional, quais são, vamos dizer assim, os principais autores que discutem isso, né, da questão da cultura organizacional? Ela vai fazer um enfoque que é a questão da recompensa. Quais outros autores focaram a questão da recompensa? O que significa recompensa?
Eu vou trabalhar com os autores. O que outros autores falaram desses que apontaram a recompensa como algo importante para a satisfação do trabalho? E, então, primeiro eu começo com os textos de síntese, para depois eu começar com os textos que analisam o pensamento dos outros, para eu poder ter, vamos dizer assim, a base, né, e ainda uma perspectiva mais crítica sobre aqueles textos. Raimundo, deixa eu ver o que você colocou. Considerando mestrado, com base na sua experiência como orientadora, a senhora entrou em contato com o orientando, que a senhora viu que o excesso ou falta nessa etapa prejudicou o trabalho? Sim, várias vezes. Raimundo, de forma assim muito honesta, às vezes a gente se pega nessa mesma situação. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente ter trocas com outros pares. Quando a gente entra num processo num programa de mestrado, de doutorado, ou mesmo quando a gente está desenvolvendo um trabalho de especialização em nível de pós-graduação, de especialização, lá do CESO, uma das coisas que eu penso assim que são fundamentais para a gente amadurecer e poder desenvolver com um pouco mais de segurança esse tipo de trabalho, né, de pesquisa científica, os chamados grupos de pesquisa ou núcleos de pesquisa. Os encontros de orientação dos orientandos com os seus orientadores. Por quê? Porque são os momentos onde a gente discute obras, aí a gente consegue aprofundar um pouco mais, onde a gente produz algum artigo coletivamente, então a gente está se apropriando da ideia de alguns autores. Esse universo que a gente está falando, a gente às vezes está num ambiente de trabalho e a gente não está conseguindo, talvez, alcançar ou vislumbrar o que é o universo acadêmico, né, de investigação científica. Mesmo que seja de investigação científica de pesquisa aplicada, que eu quero ter um resultado para aplicar no meu trabalho, por exemplo, né? Mas esses momentos de núcleo de pesquisa, de grupos de orientação, todos eles são assim fundamentais para a gente poder delimitando melhor quais são os textos, quais são os autores que a gente está estudando. Não é um trabalho solitário. De forma solitária, a gente vai se embananar mesmo. A gente vai pegar vários livros, a gente vai pegar vários artigos, a gente vai colocar diferentes teorias no mesmo balaio, fazer algumas confusões, né? Mas quando a gente está nesse ambiente quando a gente já entrou de alguma maneira e está nesse ambiente acadêmico, né? Essas trocas nos grupos de pesquisa, nos núcleos de estudo, com o orientador, elas são fundamentais para a gente poder ir ganhando essa maturidade acadêmica, essa experiência e já selecionando melhor os nossos textos, não ficar tão perdido. Mas é comum, sim, acontecer de ter excesso de texto ou falta mesmo. Né? Não é estranho. Mas é um aprendizado que a gente vai fazendo à medida que vai fazendo mesmo. É o tal do aprender fazendo. Pegando lá o tesouro a descobrir do Jacques Delors, que fala que a gente tem que aprender a ser, aprender a aprender, né? E nesse caso específico da pesquisa científica, a gente aprende fazendo mesmo. Assim. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai ganhando essa maturidade, vai aprendendo um pouco mais e está sempre aprendendo. Sempre, sempre aprendendo. Bom, então, primeira etapa do projeto da elaboração de uma pesquisa científica, a questão inicial, que é o fio condutor de todos os demais. A partir dessa pergunta inicial, eu vou fazer a seleção das minhas leituras para eu poder explorar o tema. E eu vou fazer isso não só através de leituras, mas através de entrevistas, que podem ser entrevistas semi-estruturadas, entrevistas abertas, né, com outras pessoas, para eu poder me aproximar mais dessa temática, para poder buscar delimitar melhor as minhas leituras e o meu trabalho de pesquisa. A coleta das informações exploratórias, que eu já falei, né, como o próprio nome diz, é exploratório, é para a gente delimitar melhor e conhecer melhor a nossa questão de pesquisa inicial. Né? Então, o objetivo não consiste em validar as ideias preconcebidas do pesquisador, mas em encontrar outras ideias. 3 tipos de interlocutores são interessantes para desenvolver essas técnicas: especialistas científicos,
sobre o tema em estudo, informantes privilegiados e pessoas diretamente envolvidas, né? Ao final dessa etapa, o pesquisador poderá ser levado a reformular sua questão inicial de modo que ela leve em conta o trabalho exploratório. Por isso que a gente chama que é um momento de ruptura, né? Porque não é um momento só da gente validar o que a gente pensa, né? Encontrar os autores que pensam como eu penso. Mas é um momento, na verdade, da gente confrontar diferentes autores e identificar, olha, tem essa lacuna aqui que ainda não foi preenchida pelo conhecimento, né? Pelas teorias, pela pesquisa que a gente pode buscar desenvolver. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Né? Um exercício, vamos dizer assim, para aplicar e sobre a exploração do tema, né? Que é a segunda etapa da pesquisa. Né? Escolha 2 ou 3 textos sobre o tema da pesquisa. Veja que a gente não está falando de 10, 15, 23, não. Estamos falando de 2 ou 3 textos. Parta da sua questão inicial. Então, eu vou selecionar o texto a partir da minha questão inicial. Relembre os critérios da escolha das leituras que foram mencionadas acima. Né? Que critérios da escolha relacionados acima? Tem ligação com o meu tema de pesquisa, né? Traz uma ideia de síntese ou traz algumas ideias que já são de críticas àquelas sínteses já elaboradas, né? Identifique os temas da leitura que lhe pareçam mais próximos de sua questão inicial. Consulte uma ou outra pessoa informada sobre aquele tema. Proceda à pesquisa de documentos e textos através da técnica de pesquisa bibliográfica. Faça resumos. Uma das coisas que a gente não faz, né? E aí, eu acho tão importante fazer resumo, fazer. Com os meus alunos na graduação, eu gosto de usar, inclusive, uma técnica que é uma técnica da pedagogia tradicional, altamente criticada, que é o estudo dirigido. O que é o estudo dirigido? O estudo dirigido é aquelas perguntas que você faz e o aluno vai encontrar a resposta no texto. A resposta está lá no texto. O problema é tradicional demais, não exige criatividade, não exige capacidade de argumentação do aluno, de perspectiva crítica, nada disso. Não existe. Porque às vezes meus alunos estão tão cru que o que eu preciso é que ele seja capaz de identificar que naquele texto tem uma questão central, que a resposta está lá e que ele precisa fixar aquilo na sua mente. Então eu faço estudo dirigido com eles. E é importante, porque daí eles têm que copiar aquela questão, né? Fazer uma espécie de fichamento ali, responder aquela pergunta a partir do que está no texto. Aí, quando eu estou na sala com eles, eu discuto aquilo com eles. Mas aí fica gravado na memória deles quais são, vamos dizer assim, os elementos centrais do texto. E fazer o resumo do artigo que a gente lê, do livro que a gente leu, do capítulo que nós lemos dentro de um livro, é justamente esse exercício de se apropriar de fato, né? E através da escrita também, organizar o pensamento na escrita das ideias que nós estamos querendo trazer para dentro do nosso texto. Vocês têm alguma pergunta? Pelo que eu estou vendo, comprar post-it é importante para a elaboração de um projeto de pesquisa, sem dúvida. Sem dúvida. Ah, sem dúvida. Inclusive, trabalhar o tema em grupo para gerar discussão e na delimitação de cada componente trabalha com sua vertente. Exatamente. No meu doutorado foi muito interessante, assim, a gente tinha reuniões do grupo de pesquisa, né, que era o grupo de pesquisa que o meu orientador coordenava, e a gente apresentava os nossos projetos iniciais de pesquisa. E à medida que a gente apresentava, os colegas iam apontando algumas deficiências que a gente, obviamente, na nossa imaturidade ou na nossa limitação, não conseguia visualizar. Então, eram momentos formativos bem importantes. E a gente também tinha um olhar sobre o trabalho do outro, sempre indicando uma leitura, sempre ampliando essas possibilidades de exploração inicial, né, do tema. Bom, então, nesse exercício, né, para a gente explorar o tema, é isso, fazer resumos, proceder aos resumos, né? Podem ser resumos curtos, mas é importante digitar, copiar, fazer o fichamento, marcar com post-it, né? Comparar os textos a partir do ponto de vista de autores, convergências, divergências, complementaridades. Isso aqui eu acho tão fundamental, porque não adianta a gente ler um monte de coisas e saber o que cada autor falou. Preciso ter a capacidade de dizer, olha, tais autores trabalharam essa síntese, mas tem uma outra vertente, outros pesquisadores que apontam que
não é bem assim, existe esse outro lado, existe essa outra argumentação, né? E às vezes a gente, no afã assim, de ter mostrar que leu bastante coisa, que está inteirado, a gente vai só descrevendo o que cada um falou, mas a gente às vezes até põe autores junto que não tem ligação nenhuma um com o outro. É o que a gente fala que falta coerência no texto. Então é preferível sempre partir das sínteses, né? Para depois partir para essas análises mais comparativas de divergência, de convergência de pensamento sobre um mesmo tema. E evidenciar as pistas mais interessantes para o seu próprio estudo, né? A partir dessas leituras que a gente faz e dessa capacidade de síntese e também de explorar as divergências e convergências, a gente consegue se situar melhor. Aí a gente já começa a dar pistas, né, de quais são as leituras ou de quais são os fundamentos teóricos que eu estou me apropriando, que me convencem mais, com os quais eu me afino mais. Então a gente começa já a se apresentar também para os nossos pares, para os nossos leitores. Eu vou pedir para vocês, se tiverem alguma pergunta, alguma observação, que façam pelo microfone, que fica mais fácil de eu acompanhar. Pode ser? Bom, a terceira etapa, né? A terceira etapa, ela já está dentro do segundo eixo, né? Que é a construção em si. Veja, o primeiro eixo, ruptura, que é a gente pegar definir nossa questão inicial, fazer as leituras exploratórias iniciais e conversar com outras pessoas, tentar definir de maneira clara, concisa, objetiva a pertinência da nossa questão da nossa questão de investigação. Dentro do segundo eixo, que é o da construção em si, eu já preciso definir de forma clara qual é o meu problema de pesquisa. Eu já não estou mais numa fase de ruptura, que eu já preciso dizer qual é de fato a minha questão, né? Então, a problemática é a abordagem ou a perspectiva teórica que decidimos adotar para tratar o problema colocado pela questão inicial. Ela é uma forma de interrogar os objetos estudados. Construir uma problemática significa responder à questão: como eu vou abordar tal projeto? Então, vejam, lá na ruptura, quando eu faço aquelas leituras e faço análise das convergências, das divergências dos autores, de pensamento, de teorias, e eu adoto um pensamento para mim, ou apresento a forma como eu me afino com essa ou com aquela, eu já estou, de alguma maneira, ali definindo a minha problemática, ou seja, qual é a forma que eu vou abordar, com qual referência eu vou abordar o meu problema de pesquisa. No primeiro momento, o que a gente faz? Um levantamento das problemáticas possíveis. Evidenciamos suas características e as comparamos. Para isso, utilizamos os resultados do trabalho exploratório. Com a ajuda de referenciais, que são esquemas inteligíveis, modelos explicativos fornecidos pelas aulas teóricas ou pelos livros de referência sobre o tema, a gente tenta elucidar as perspectivas teóricas que estão por trás das diferentes abordagens encontradas. Pegando ainda o exemplo hoje, assim, é muito interessante participar de banca de qualificação, banca de defesa, seja de graduação, de mestrado, de doutorado, seja o que for. Hoje, por exemplo, por uma opção minha e da minha orientanda, a gente trabalhou com as raízes socioculturais da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Raízes sociais e culturais. Eu escolhi ali um referencial teórico, uma forma de abordagem. O professor que participou da banca, o avaliador, ele sugeriu: vocês poderiam abordar esse tema a partir do referencial de econômico, como que a escravidão, né, nas relações econômicas em que as mulheres e os escravos não eram tratados como seres humanos lá naquele contexto histórico, né, eram mercadorias, né? Como que as relações econômicas definiram, vamos dizer assim, o lugar do negro, da pessoa escravizada em relação à violência sexual. Ou seja, mas nós somos claros, nós estamos fazendo uma abordagem sociocultural, como que os elementos culturais que foram trazendo de geração para geração e que de alguma maneira repercutem hoje para que meninas negras sejam mais violentadas sexualmente do que as brancas, por exemplo. Mas existem outras formas de estudar esse mesmo objeto. Né? O professor até indicou uma, analisar as relações econômicas naquele contexto. Né? Então, aqui, nesse primeiro momento, o que a gente faz
é fornecer esses esquemas, esses modelos explicativos sobre os quais nós estaremos analisando a nossa questão inicial, o nosso problema de pesquisa. No segundo momento, a gente escolhe e explicita a nossa problemática com conhecimento de causa. Escolher é adotar um quadro teórico que convém e se adapta ao problema, e que temos a capacidade de dominar o suficiente, porque daí a gente já procedeu essas leituras, essas discussões, né? Para explicitar sua problemática, redefine-se o melhor possível o objeto da pesquisa, precisando qual o ângulo em que decidimos abordá-lo e reformulando a questão inicial de forma que ela se torne a questão central da pesquisa. Né? Paralelamente, a gente expõe a nossa orientação teórica e a ajusta em função do objeto de pesquisa, né? De forma a obter um esquema conceitual organizado. É como se eu dissesse, olha, fiz esses estudos, essas leituras, eu tinha essa questão inicial. Eu cheguei a essa problemática aqui que eu vou analisar com esse olhar. Aí eu já tenho uma problemática mais. E mais do que isso, eu já tenho condições de defender por que é que eu estou utilizando esse referencial e não o outro. Por que eu estou abordando essa questão de pesquisa nessa perspectiva e não em outra? Então, aqui a gente já tem um elemento que é um elemento da segunda etapa, que é já, vamos dizer assim, já não é mais de ruptura, né? Mas já é mais de consolidação em si das etapas da pesquisa, né? Bom, um exercício, né? Como é que a gente faz, então, para a gente poder ter essa problemática definida com maior clareza, a gente tendo se apropriado mais dela, tendo condições de explicar as razões por que a gente escolheu olhar para aquele objeto de pesquisa, para aquele objeto de investigação com determinado olhar. Né? Este exercício consiste em aplicar à sua pesquisa as operações relativas à construção de uma problemática. Primeira coisa, né? Quais são as diferentes abordagens do problema ou tema reveladas por suas leituras e pela coleta de dados exploratória? Quais são as abordagens do tema, né? Que você, nas suas leituras exploratórias, identificou? Eu posso olhar isso aqui pelo olhar da psicologia, da economia, da sociologia, né? Da cultural, enfim. De que modelos explicativos surgem essas diferentes abordagens? Qual que é a origem de cada uma dessas abordagens? Né? Procure ainda, em suas aulas teóricas ou nos livros de referência sobre o tema, propor um esquema inteligível ou modelos explicativos do social. E, a partir daí, apontar, então, quais são as suas perspectivas para o seu trabalho. Né? Sempre comparando elas, assim, olha, tem essa e essa e essa, eu escolhi essa por isso. Estou fazendo uma análise comparativa. Né? Então, é uma forma que a gente tem de ir definindo a nossa problemática. Alguém quer fazer alguma consideração, alguma observação? Perguntas? Não? Vocês estão muito tímidos. Quando eu trabalhei a disciplina de metodologia da pesquisa científica lá na pós, era uma enxurrada de considerações, de perguntas, de dúvidas. Está tudo tranquilo mesmo? O conteúdo está compreensível? Então, tá bom. É importante que vocês não saiam daqui com dúvidas, viu? Continuando, né, aquele exercício, então, para a gente ter maior clareza sobre qual é realmente a nossa problemática, né, de trabalho, que problema você julga mais adaptável ao seu projeto? Por quê? Escolha um quadro teórico existente que você domine sem muitas dificuldades. Em que contexto de pesquisa essa problemática já foi explorada? Quais os problemas conceituais e metodológicos já foram identificados? Quais são as ideias-chave ou os conceitos que você quer trabalhar? Como você reformularia a questão central da pesquisa, bem como as questões específicas? Para realizar esse exercício, são necessárias leituras complementares. Quais? Onde encontrá-las? Né? E após ter tomado conhecimento dos textos complementares, reformular a sua problemática. Então, é aquilo que eu já falei anteriormente, né? A gente vai precisar fazer as leituras, vai precisar dialogar com outras pessoas, né? Para a gente poder ir definindo melhor com qual referencial teórico, com qual abordagem a gente vai examinar, investigar, olhar um problema, uma situação, um fenômeno, ou, enfim, meu objeto de pesquisa. A quarta etapa, que está dentro ainda
desse segundo eixo, né, que é essa parte da construção mesmo em si. Veja, eu construí o meu problema, já sei como é que eu vou abordar ele. Né? Agora eu preciso dizer como é que eu vou analisá-lo. Né? Então, uma vez construída a problemática, é preciso partir para a elaboração de um modelo de análise, ou seja, elaborar as hipóteses ou questões de estudos que surgiram da problemática e que deverão ser respondidas ou não a partir dos conceitos, modelos teóricos, etc. E tal. Então, aqui, né, nessa quarta etapa de construção do modelo de análise, eu vou ter que ter muito claro quais são as minhas hipóteses de trabalho, quais são os meus pressupostos. Né? O modelo de análise ele constitui um prolongamento natural da nossa problemática, né? Articulando de forma operacional os referenciais e as pistas que serão finalmente escolhidas para guiar o trabalho da coleta de dados e da análise. Ele é composto de conceitos e hipóteses que estão interligadas para formar conjuntamente um quadro de análise coerente. A conceitualização ou a construção de conceitos constitui uma construção abstrata que tende a dar conta do real. Nesse sentido, ela não dá conta de todas as dimensões e aspectos do real, mas somente o que expressa o essencial, segundo o ponto de vista do pesquisador. A gente vai trabalhar, vamos supor, com alguma temática mais ligada à área das ciências humanas, das ciências sociais. Dá para imaginar a quantidade de conceitos que podem auxiliar a olhar aquele objeto? Né? O pesquisador precisa dizer, olha, o conceito central, o que para mim é essencial para poder compreender esse objeto, são esses. E aí ele lida com esse. Então, ali ele está construindo o seu modelo de análise. Ele está dizendo assim para o leitor, olha, estou estudando esse objeto aqui a partir desses conceitos. Os conceitos, eles são as abstrações, vamos dizer assim, aquela explicação que a gente dá para determinadas situações, determinados acontecimentos. Então, o modelo de análise, ele é como se eu dissesse assim, eu tenho esse problema aqui de pesquisa, né, e eu vou olhar ele com essa lente aqui, com esse conceito, com essa explicação, com essa teoria. Para a gente definir, né, como que vai ser esses modelos de análise, quais são as nossas principais hipóteses, né, sobre um determinado objeto de pesquisa, a gente parte da questão, né, parte de uma questão precisa, revista e corrigida pelo trabalho exploratório e pela problemática. Então, eu já tenho aqui uma questão bem formulada, coerente, concisa, pertinente, né? Não queime etapas. Lembra que a gente falou lá no comecinho que uma das coisas que eu trabalhava era a gente não ter as hipóteses e já querer definir com como é que eu ia coletar os dados, se era com entrevista, se era com pesquisa bibliográfica, pesquisa documental. Se eu não tenho a hipótese, o que eu vou perguntar para eu poder confirmar ou refutar a minha hipótese? Então, não dá para queimar etapas. Então, não queime etapas. Esse exercício constitui o fim natural de um trabalho exploratório, corretamente realizado e de uma reflexão sobre sua problemática. Consulte autores reconhecidos. Não hesite em utilizar seus conceitos e inspirar-se em suas hipóteses. Nesse caso, preocupe-se em indicar claramente as referências utilizadas. Tem autores que a gente lê que a gente gosta bastante, a gente até se identifica, a gente tem até afinidade. Quer ver um? Eu gosto bastante de Rubem Alves. Adoro ler os textos de Rubem Alves, livros de Rubem Alves, acho assim, me preenche bastante. Mas veja, Rubem Alves, ele tem uma pegada de literatura, né? De pensar, vamos dizer assim, o ser humano, as relações, a partir quase que de uma intuição ou das suas próprias memórias. Se eu pegar cientificamente, se eu for analisar Rubem Alves do ponto de vista científico, ele não parte de uma sistemática, de um método rigoroso de estudo, de ciência, nem nada disso. Aliás, ele até critica isso. Né? Então, obviamente, no trabalho acadêmico, por mais que eu goste do jeito que ele pensa, eu até concorde com algumas coisas, eu não vou poder adotar, porque a gente tem que ter o cuidado de trabalhar com autores que são reconhecidos naquelas temáticas que a gente está abordando. Né? Reconhecidos pelo trabalho científico, pelo rigor científico. Nós estamos falando aqui de pesquisa científica. Né? Cuide da coerência de seu modelo de análise. Coloque claramente em evidência como você concebe as relações entre os conceitos e as hipóteses.
Procure sempre ser claro e objetivo. Lembre-se que a qualidade é mais importante que a quantidade. Então, às vezes, um ou dois conceitos centrais ou uma ou duas hipóteses principais é mais importante do que eu ter muitas hipóteses para testar, ou de eu ter vários conceitos que não são centrais, né? E que eu vou ter que, de alguma maneira, lidar com eles ali. Isso pode fragilizar a pesquisa. Ah, um exercício, né, para explicitar ou para construir, então, esses modelos de análise, né? Esse exercício consiste em detalhar e tornar operacionais está ligado ao saber fazer, né? As hipóteses e os conceitos principais definidos no exercício precedente. Então, para os conceitos, defina suas eventuais dimensões e indicadores, né? Para as hipóteses, identifique as variáveis anunciadas para cada hipótese e estabeleça as relações entre as diferentes hipóteses. O que é isso? Definir eventuais dimensões e seus indicadores. Vamos supor que a gente está trabalhando, vou pegar o exemplo que a Eline havia trazido inicialmente. Vamos supor que eu esteja lá trabalhando com uma pesquisa relacionada à questão da insatisfação no ambiente de trabalho, né? Aí eu quero definir alguns indicadores. Como é que eu vou saber o que causa identificar, o que causa, não, o que traz insatisfação no trabalho? Eu vou precisar indicar, não vou? Quais são essas insatisfações? Porque se eu trabalhar só com o conceito de insatisfação, insatisfação pode ser um tanto de coisa, não pode? Eu posso estar insatisfeito com o meu colega do lado, que é chato, eu posso estar insatisfeito com o meu salário, eu posso estar insatisfeita comigo mesma, eu posso estar insatisfeita pela insegurança. Então, eu vou precisar trabalhar com o conceito de insatisfação ou de satisfação e dizer o que é indicador dessa satisfação. Preciso delimitar isso. E nas hipóteses, igualmente, eu preciso identificar assim as variáveis que estão dentro da minha hipótese. Isso ou aquilo. Uma das minhas hipóteses é que a insatisfação no trabalho é decorrente de falta de formação continuada. Eu estou ultrapassado, né? Estou aquém, vamos dizer assim, da minha atribuição. É uma hipótese, não é? Eu tenho ali uma variável, não tem? A variável é o quê? É a falta de formação. Mas eu posso ter outras, né? Então, às vezes é preferível identificar aquelas variáveis que eu vejo assim que elas fazem mais sentido, elas me trazem mais segurança no meu trabalho, na busca da minha resposta e trabalhar com elas. Porque se eu vou trabalhar com muitas variáveis e muitas hipóteses, eu vou ter que me desdobrar para comprovar ou refutar cada uma delas. Porque eu não posso simplesmente lançar as hipóteses e depois deixar elas perdidas no trabalho. Se eu disser que eu tenho 5 hipóteses, eu vou ter que trabalhar, investigar e pesquisar sobre essas 5 hipóteses. Eline, pode falar. Eline, que está com a mão levantada? Isso. Pode Gente, só falar. eu tô falando aqui no grupo, tô com vergonha. Não, não fique não, que ainda bem que tem alguém para dialogar, senão vira esse monólogo que eu estou fazendo com vocês aqui, já devem estar de cabeça Então, quente. é interessante essa questão da pesquisa, né? No curso de administração, nós temos uma famosa teoria que foi gerada a partir de uma pesquisa de um cara chamado MacGregor, falando a respeito da questão de como os funcionários viam o trabalho, né? E relacionado com essa questão da satisfação, da motivação, e aí ele conseguiu mapear a partir do sentimento da percepção que as pessoas tinham. Ele identificou dois grupos. Um se identificava com a visão que ele denominou de teoria X do trabalho e outro com a teoria Y, né? A teoria X, eu estava até resgatando aqui rapidamente, é que vê o trabalho como uma coisa desagradável. A pessoa vai por obrigação. Então, ela, entendeu? Como que eu posso motivar uma pessoa assim? Como que eu não? Como que as lideranças? A teoria Y já incluiria o grupo de pessoas que não veem o trabalho de uma forma tão desagradável, negativa. Então, assim, acho que, como você está falando aí, né, delimitar hipóteses, é, por exemplo, entra muito na questão do psicológica da pessoa, né? Entra muito na questão. Então, assim, é um tema bastante atual, ele é sempre atual e que tem impacto em se tratando de ambiente de trabalho, sempre tem impacto, porque a gente faz tudo a partir de pessoas.
dependemos de pessoas. Então, tudo isso que você falou é válido, Cleivane. É o que faz as pessoas agirem como elas agem, né? Mas é muito complexo. Acho que daqui até o fim do ano eu consigo entregar a contento do que eu gostaria de analisar. Mas é algo que me desafia, porque eu gosto do comportamento humano. Acho que o que me motiva é isso, estudar o comportamento humano. Ok. Bom, aí a gente já passa, então, para um outro momento, que já é mais para a etapa de constatação. Né? Então, veja bem, eu consegui delimitar uma questão inicial, né? Eu explorei essa questão inicial através de leituras, de conversas com o orientador, com outros colegas, etc. e tal. Fui, né, lapidando melhor a minha questão inicial, até eu chegar na minha problemática. Quando eu cheguei na minha problemática, né, de pesquisa, o que eu fiz? Eu vou precisar explicitar ali quais são os conceitos, né, com os quais eu vou trabalhar, né, com qual olhar eu vou examinar, investigar aquele objeto de pesquisa que eu estou me propondo, né. A partir daí, eu vou para o segundo momento, né, que é de levantar as minhas hipóteses, né, de trazer esses conceitos e tal, que é a quarta etapa. E a quinta etapa, ela já está ligada com o eixo final, vamos dizer assim, da pesquisa, que é a constatação. Como é que eu faço análise dos dados? Como é que eu coleto? Primeiro, como eu coleto os dados, depois, como eu analiso esses dados e como eu apresento esses dados, que são as minhas conclusões. Né? Então, a coleta de dados, ela compreende o conjunto de operações, é algo operacional, é o fazer mesmo, né? Por meio dos quais o modelo de análise é confrontado aos dados coletados. Eu construí todo um esquema, um modelo de explicação que ele é teórico. Eu vou precisar confrontar esse modelo com os dados que eu coletei. Né? Eu podia ter uma hipótese, por exemplo, de que no ambiente de trabalho as pessoas têm dificuldades ou são desestimuladas quando se trata de inovar, né? São resistentes às inovações. É uma hipótese de que as pessoas são resistentes às inovações. Mas e eu posso ter trabalhado com vários, com todo um elemento conceitual para tratar disso. Dizer, olha, historicamente, as pessoas têm uma dificuldade de inovar, têm uma resistência ao novo, porque o novo, como o próprio nome diz, já traz uma insegurança, uma incerteza, etc. e tal. Mas os meus dados podem mostrar o contrário. Que as pessoas têm sim predisposição para mudar e muitas vezes não mudam porque não foram devidamente instruídas para mudança, porque às vezes a comunicação não foi eficiente e uma série de outros fatores. Né? Então, a coleta de dados ela serve para isso, para a gente confrontar aquilo que a gente colheu de informações, né, com os nossos modelos explicativos, com os nossos modelos teóricos, tanto para confirmar como para refutar. Então, a coleta de dados, né, ela, ao longo dessa etapa, várias informações são, portanto, coletadas. Elas serão sistematicamente analisadas na etapa posterior. Conceber essa etapa de coleta de dados deve levar em conta 3 questões a serem respondidas. Então, quando a gente vai pensar a coleta de dados, a gente precisa buscar responder essas 3 questões. Quais são os dados úteis para a minha hipótese? Por isso que não dá para incorrer naquele erro que eu apresentei lá inicialmente, de pensar logo quais são os instrumentos que eu vou utilizar. Eu preciso pensar quais são os instrumentos, quais são os elementos que são importantes para refutar ou para confirmar as minhas hipóteses. Né? Então, é o que coletar. Depois eu preciso pensar com quem eu vou coletar essas informações. Qual é a amostragem? Vai ser uma amostragem representativa? Vai ser uma amostragem ampla? Eu vou trabalhar com pesquisa quantitativa? Ou eu vou só trazer uma ilustração da população pesquisada? Vou trabalhar com a pesquisa com abordagem qualitativa? Lembra que nós falávamos dos 2 modelos? Quantitativo, quando eu quero trabalhar com uma grande quantidade de informantes, né, de sujeitos, né, uma grande quantidade de dados, na sua quase totalidade. E na pesquisa com abordagem qualitativa, essa quantidade ela já perde a sua importância. Eu quero mais conhecer em profundidade o que acontece com aqueles sujeitos. Então, eu seleciono uma pequena amostragem, que pode ser de 1, de 2, de 3, de 5, e procuro analisar ali profundamente. Né? Então, 2 questões a gente já tem para pensar. Né? Quais são os dados úteis para eu testar a minha hipótese, para eu saber o que eu vou coletar, né? E com quem eu vou coletar. Se eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, se eu vou fazer uma pesquisa qualitativa.
qualitativa, se eu vou mesclar essas duas, né? E como que eu vou coletar? O como eu vou coletar responde para mim quais são os instrumentos que eu vou utilizar. Como é que eu vou coletar? Eu vou fazer entrevista? Como é que vai ser essa entrevista? Vai ser uma entrevista estruturada? Vai ser uma fechada? Vai ser uma entrevista aberta? Vai ser que jeito que vai ser essa entrevista? Né? Vai ser questionário? Como é que eu vou mandar esses questionários? Quantos? Vai ser observação? A observação que eu vou fazer vai ser uma observação indireta, onde eu não vou procurar, não é que eu não vou intervir, porque não tem jeito. A simples presença do pesquisador no ambiente já interfere. Mas eu vou intervir minimamente através da observação, ou eu vou fazer uma observação onde eu já vou intervir, já vou dialogar com as pessoas, já vou até fazer entrevistas não estruturadas, que eu vou coletar, vou fazer registro fotográfico, vai ser uma observação mais participativa, né? Então, essas três perguntas, elas estão relacionadas à coleta de dados. O que coletar, com quem coletar e como eu vou coletar. Isso ajuda bastante a gente na hora que a gente está montando o projeto, elaborando a parte de metodologia. Porque lá atrás eu já defini quais são os conceitos, como é que eu quero olhar para o meu objeto. Né? E aqui eu vou dizer como é que eu vou fazer isso, né? Que é a parte de metodologia. Aqui eu acho que eu já até falei bastante, né? Exercício de aplicação para coletar os dados, né? O que eu vou coletar? Né? Quais são os dados que são importantes, que são pertinentes? Gente, isso aqui parece uma coisa tão simples, mas é tão comum acontecer assim da gente meter os pés pelas mãos, literalmente. Às vezes a gente quer coletar dados e a gente quer coletar todos os dados sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. E aí fica com aquele monte de dados, e aí depois vai ter que analisar esses dados. Então, antes de começar a coletar os dados, eu preciso saber quais dados são importantes. Aconteceu recentemente uma experiência que eu quero compartilhar, porque eu acho que ajuda a elucidar, assim, são exemplos, eu espero que esteja elucidando mais do que confundindo a cabeça de vocês, mas a intenção é boa, é de auxiliar. Nós vamos escrever agora um dossiê para a revista jurídica do Ministério Público sobre a intergeracionalidade e a defesa dos direitos humanos das pessoas idosas. A importância dele. E aí, no artigo principal, a gente quer coletar dados sobre os diferentes, quem são os idosos que procuram o Ministério Público, né? Que são objetos, vamos dizer assim, são sujeitos de denúncias ofertadas ao Ministério Público. Quem são esses idosos? Onde moram, idade, etc. e tal, sexo, essas coisas todas. E queremos saber quais são as violências que são praticadas contra os idosos. Para saber isso, a gente tinha uma ideia. A gente falou, eu vou coletar tais e tais dados. Eu vou no EEC, vou coletar tais e tais dados. Aí a gente ficou assim, mas como? Quais são as informações importantes? Primeira pergunta foi essa. Então a gente se debruçou sobre isso. Que informações que a gente precisa? Depois a gente foi conversar com a Natália, que é responsável pelo EEX, né? A servidora responsável ali pelo EEX. Por quê? Porque dentro do sistema que a gente quer coletar os dados, as pessoas apresentam a nomenclatura, a taxonomia de diferentes formas. Alguns apresentam violência contra o idoso, o outro apresenta estatuto do idoso, o outro apresenta. Então, a taxonomia que está disposta lá no próprio EX já ia criar uma dificuldade para a gente coletar esses dados. Então, primeira coisa é definir mesmo assim, quais são as informações mais importantes. Como é que eu vou fazer para coletar essa informação? E aí, na conversa com a Natália, que é expert no sistema e na taxonomia do CNMP e nas principais dificuldades. Olha que interessante, até coisas assim, a gente queria fazer isso desde a época de que foi criado o Estatuto do Idoso. Ok. Aí a Natália falou, sim, mas o EX foi implementado de 2018 para cá, então não dá para fazer essa. Então a gente vai, de alguma maneira, assim, definindo até a forma como a gente vai coletar. E isso é fundamental, porque se a gente não tiver clareza de como a gente vai coletar e de quando a gente consegue realizar isso, o projeto vai ficar inexequível, porque a gente não vai conseguir fazer as análises, porque vai aparecer um mundo de taxonomias, de nomenclaturas. Não vou conseguir fazer no recorde do tempo que eu me propus, porque não tem esses dados organizados para eu poder coletar eles assim, não teria como eu saber. Seria um trabalho de abrir processo por processo, isso seria impossível.
né? Então, são questões que estão relacionadas à forma como a gente coleta os dados, mas que interferem diretamente nos resultados da pesquisa. Então, antes de começar a coletar, eu realmente preciso me perguntar o que eu preciso, o que é fundamental para que eu possa responder a minha questão de, de investigação e para que eu possa testar as minhas hipóteses ou os meus pressupostos, né? Com quem eu vou coletar? Isso também faz toda a diferença, né? Levando em consideração as informações necessárias, qual é a unidade de coleta de dados que se impõe? É um indivíduo? É uma instituição inteira? É uma associação? É um município? É um país? Como é que eu vou delimitar isso? Né? Com quem eu vou coletar? Que delimitações dar ao campo de análise? Quantos indivíduos? Quantas instituições? Qual é a área geográfica a ser considerada? Qual é o período de tempo a ser levado em conta? Né? Então, é a forma de se perguntar com quem que se vai se coletar. E como coletar, que é o que eu falei anteriormente, né? É através de observação, é através de documentos, é através de entrevistas, é através de reuniões, que hoje existe uma técnica chamada de grupos focais, que também se caracterizam como técnicas de pesquisa, né? Enfim, existem todas essas possibilidades. Depois a gente vai para a sexta etapa, estou quase findando aqui com vocês já. A sexta etapa é a análise das informações. Como é que eu vou categorizar, como é que eu vou analisar esses dados, como é que eu vou utilizar o referencial que eu falei, os conceitos que eu falei para examinar esses dados todos. Então, aqui a gente está falando da etapa que faz o tratamento das informações obtidas para apresentá-lo de forma a poder comparar os resultados esperados pelas hipóteses. Né? No cenário de uma análise de dados quantitativos, essa etapa compreende 3 operações, né? Que é descrever os dados. Primeiro, eu preciso dizer para o meu leitor, né? Quais são os dados? Eu estou descrevendo aqui, peguei dados sobre os diferentes tipos de violência praticada contra o idoso, utilizei tais e tais nomenclaturas no período tal e tal e tal, né? A segunda consiste em mensurar as relações entre as variáveis. Olha, eu percebi que a violência é mais praticada contra o idoso a partir de 70 anos de idade. Olha, eu percebi que é mais em mulheres do que em homens. Aqui eu começo a trabalhar com a mensuração e as relações entre as diferentes variáveis do meu estudo, né? E a terceira consiste em comparar as relações observadas com as relações teoricamente esperadas pela hipótese. Né? Se o distanciamento entre o resultado e a minha hipótese é nulo ou muito pequeno, a gente pode concluir que a nossa hipótese estava correta. Caso contrário, se ficar muito distante, a nossa hipótese ela é refutável, né? Ela não é aplicada. Então, os principais métodos de análise das informações são a análise estatística dos dados, quando é o método quantitativo, e a análise de conteúdo, quando é o método qualitativo. Então, a gente tem análise estatística, quando é dados numéricos, e análise de conteúdo, que é a análise das informações qualitativas. Tá claro, pessoal, essa questão da análise das informações? Vou para a sétima etapa, que é a das conclusões, né? A conclusão de um trabalho de pesquisa, ela comporta 3 partes, né? A síntese das grandes linhas da pesquisa, que é preparar a produção do texto, que deve apresentar qual que era a questão da pesquisa, ou seja, qual que era a nossa questão inicial, né? Apresentar as principais características do modelo de análise, né, que a gente adotou e as nossas hipóteses. Isso tudo a gente já coloca na conclusão. Apresentar o campo de coleta de dados, como é que a gente coletou os dados, como é que a gente organizou esses dados, e comparar os dados esperados, né, com as nossas hipóteses iniciais. Num segundo momento, a gente vai para outras etapas, né, que estão relacionadas aos novos aportes do conhecimento produzido, que são dos 2 tipos. Ou seja, eu analisei esses dados assim, informei tudo. Essa aqui era a minha questão inicial de pesquisa, mas inicial que eu digo assim, já a final, né? Depois daquela exploração inicial, minha grande problemática, né? Apresentei isso, disse como é que eu coletei os dados, disse como é que eu organizei a apresentação dos dados, etc. E agora eu vou trazer, num segundo momento, quais são os novos aportes, o que o meu estudo trouxe de novidade, né? Quais são as possibilidades que ele apresenta, né? Então, novos conhecimentos relativos ao objeto de análise. O que sei mais sobre o objeto de análise? O que sei além do objeto de análise, né?
Quanto mais o pesquisador se distanciar das ideias pré-concebidas do conhecimento corrente e se preocupar com sua problemática, mais será a chance de que o novo conhecimento produzido, relativo ao objeto de estudo, traga contribuições. Né? Então, quanto mais a gente, de alguma maneira, se distancia daquilo que já foi produzido, não fica chovendo no molhado, vamos dizer assim, mais a gente está mostrando que a gente trouxe contribuições novas para aquele objeto de estudo, para ampliar e fazer avançar a ciência e o próprio conhecimento. E muitas vezes os novos conhecimentos teóricos, né, que são resultantes também dessas contribuições que a gente tem a partir do momento que a gente analisa e que a gente verifica e apresenta contribuições novas. Né? Basicamente é isso, né? Ah, sim, e tem uma outra terceira perspectiva em relação às conclusões ou às considerações finais do trabalho, né? Que são as perspectivas práticas. Nem todo trabalho tem essa perspectiva prática. Algumas fazem, como as pesquisas básicas que a gente falou nos encontros passados, tem aquele objetivo de fazer avançar a própria teoria, o próprio conhecimento científico, as abstrações. Mas tem outros que têm perspectiva de aplicação prática, né, de intervenção, de modelos de aplicação. Então, nas conclusões finais, eu vou ter que fazer todo esse movimento. Eu vou ter que brevemente relatar qual era a minha questão problemática, qual era o meu problema de pesquisa, qual foi o referencial ou os conceitos que eu adotei para poder examinar e olhar aquela questão, aquele objeto de pesquisa, como eu fiz para coletar os dados, como eu analisei esses resultados, né, e apresentei esses resultados, e quais as contribuições, sejam teóricas, sejam práticas, que este novo estudo traz. Aí eu fecho, então, a elaboração da minha pesquisa em si. Então, eu trabalhei com os 3 eixos, né? O eixo da ruptura, que envolve as etapas de questão inicial, leituras, exploração do tema, né? Depois eu fui para a fase, para o eixo de construção em si da pesquisa, que envolve a definição realmente de qual é o meu problema de pesquisa, do referencial teórico que eu estou adotando, né? Depois eu fui para a fase de coleta de dados, né? E a fase final, que é a da constatação, que é onde eu apresento a análise dos dados e as minhas conclusões. Então, a gente tem 3 grandes eixos para organizar um trabalho de pesquisa, e dentro desses 3 eixos, a gente tem 7 etapas. Essas 7 etapas, elas se retroalimentam. Não dá para colocar o carro na frente dos bois sob pena da gente se atrapalhar e perder o fio da meada. A gente tem que começar da questão inicial e ir até o fim. É uma sequência. E um está diretamente relacionado com o outro. Por hoje é só. Eu quero abrir para vocês, se tiverem dúvidas, perguntas, algum questionamento, quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, para fazer alguma consideração. A forma como eu estou conduzindo, a minha forma de expressar, vocês conseguem acompanhar? Tem alguma dificuldade? Tem necessidade de algum outro material? Eu disponibilizei o texto dessa exposição de hoje lá na unidade 4. Não é um texto muito longo. E se vocês o relerem agora, certamente vocês vão compreender ainda mais o que eu acabei de tentar explicar aqui, né? E eu vou disponibilizar também a apresentação em PowerPoint para que vocês possam recorrer. A gente pode seguir nesse ritmo, eu estou dando a oportunidade de vocês falarem agora, nós ainda temos uma semana pela frente. Se tiver acelerado, se a minha linguagem não estiver acessível, vocês podem pontuar e eu vou buscar fazer as correções necessárias, assim, né? Então, tá bom. Então, beijos para vocês, bom fim de semana. Na próxima semana a gente retoma, e aí a gente vai retomar já mesmo, assim, com atividade prática de pensando na elaboração do projeto. E eu quero ainda assim pedir vocês que nesse fim de semana já se debrucem um pouquinho, tentem lapidar um pouquinho o que seria a questão que vocês gostariam de investigar, para a gente poder começar na próxima semana a gente fazer essa articulação. Aí nós vamos entrar numa parte mais prática. Nós vamos conversar o que é um tema. Então, agora vamos delimitar o nosso tema. Aí cada um vai pegar e elaborar ali rapidamente uma proposta de tema, para a gente ter pelo menos uma minuta de projeto sobre o qual a gente possa se debruçar e experimentando e sentindo as dificuldades. Aqueles que já têm um projeto, poder lapidar, olhar para ele com mais carinho, com esse referencial novo que está sendo adquirido, né? É isso.
Beijo para vocês, bom fim de semana.